Em 2023, rendeu ao Estado mais de 23 mil milhões de euros em receita, num ano em que até foi reduzido para 0% em alguns alimentos. Mas o que é isto do IVA? Como é que este imposto afeta a nossa economia? Pode o nosso governo escolher as taxas do IVA livremente? E quem é que decide a que produtos ou serviços aplicam os diferentes níveis de imposto? Bom, hoje vamos descobrir. Fica desse lado e vamos a isso. Porque havia o risco, que conhece bem, de quando às vezes há descidas de preços de tabela do IVA, eles depois não chegam aos consumidores a quem se destina. A 5 de janeiro terminou o apoio do IVA zero. Nos dias seguintes houve uma subida de quase 7 euros no cabaz abrangido pela medida. Tudo mais caro. É tudo mais caro. Não há nada que não tenha preço. O ordenado não sobe, começa a escassear, claro. As compras que fazíamos já há um ano atrás com 50 euros, hoje já não trazemos a mesma coisa, que é claro. E temos sofrido um bocadinho com isso. Sem dúvida que é mais caro e sem dúvida que não vejo grande hipótese de voltar àquilo que foi. É pena, é lamentável, sofremos todos, mas é assim. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. E hoje pode parecer que nos afastamos um pouco da temática aqui do canal, mas acreditem que entender este tipo de coisas é fundamental para perceber não só como está estruturada a nossa economia, mas também como é que podemos exigir que algumas coisas mudem a nível fiscal. E começamos pelo mais básico. IVA significa Imposto de Valor Acrescentado e é um imposto que nos acompanha a cada compra que fazemos e, portanto, incide sobre o consumo. Isto é válido para o consumo de bens, como roupa, comida, eletrodomésticos, mas também para serviços como férias, telecomunicações ou um bilhete para o cinema. No entanto, alguns serviços como a saúde, a habitação ou a educação estão isentos deste tipo de imposto. Mas antes de entrarmos em detalhes, convém que percebas por que motivo se diz que é um imposto indireto. E designa-se assim porque quem paga o imposto é o consumidor final, mas quem o entrega ao Estado são as empresas. Fácil, certo? Para as empresas isto é transparente porque recebem o IVA da tua compra e deduzem o IVA que pagaram pelo produto ou serviço ao fornecedor, entregando a diferença ao Estado. Esta lógica acontece ao longo de todas as fases do circuito económico, desde a produção até ao comércio a retalho e, por isso, designa-se de imposto plurifásico. Como podes ver na imagem, em todas as fases foi aplicado o imposto e entregue ao Estado a sua parte. O IVA vai chegando ao Governo a conta-gotas durante todo o processo, mas quem suporta todo o imposto és apenas tu enquanto consumidor. Convém também esclarecer que as deduções só aplicam para produtos ou serviços que representem a atividade da empresa. Uma empresa que venda, por exemplo, serviços de traduções, não pode obviamente deduzir IVA da compra de maçãs. Mas atenção que o IVA não tem só um nível. O exemplo que vimos na imagem, de 23%, é apenas a taxa normal. Existem ainda duas outras taxas, a taxa intermédia, de 13%, e a taxa reduzida, de 6%. Sendo que os arquipélagos da Madeira e Açores têm cada um os seus próprios níveis e valores equivalentes. Ora, cada um destes níveis aplica a diferentes produtos ou serviços que estão definidos em duas listas da autoridade tributária. 23% é a taxa que aplica à grande maioria de bens e serviços, 13% aplica sobretudo a coisas como a energia ou gás, a restauração e o turismo e 6% aplica sobre bens considerados essenciais como livros, medicamentos, alimentos e transportes públicos. Até aqui tudo bem, mas começam desde já a surgir as primeiras dúvidas. Será este um imposto obrigatório e quem é que exatamente define estes três níveis que acabei de mencionar? Bom, na questão da obrigatoriedade é exigido pela União Europeia pelo Código de IVA da mesma. Este código define a existência de três níveis, como os que existem em Portugal, mas limita os mínimos que podem ser cobrados em cada Estado-membro. Por exemplo, nenhum país europeu pode ter uma taxa de IVA normal inferior a 15%, por outro lado, a taxa reduzida não pode ser inferior a 5%. Dentro desses valores, os países
países têm liberdade fiscal para ir subindo ou baixando as percentagens àquilo que lhes é mais conveniente. Reparem como nós somos o 7º país com a maior taxa normal e que o Luxemburgo, por exemplo, é quem tem a taxa abrangente mais baixa. No que respeita às taxas reduzidas, com os nossos 6% estamos atrás de Espanha, com 4%, ou de Itália, com 5%. Mas então, se temos liberdade para definir as taxas, por que razão não se baixa o IVA para 21% na taxa normal e 5% na taxa reduzida? E a resposta é fácil de entender também. Reparem na preponderância que este imposto tem na arrecadação fiscal do nosso país. Dos 58 mil milhões de euros arrecadados em 2023, praticamente metade foi relativo ao IVA. Portanto, mexer neste imposto tem um alto impacto naquilo que agora se chamam contas certas. Ainda que para definir temporalmente uma taxa inferior a 5%, qualquer país está dependente da concordância da Comissão Europeia, que pode simplesmente opor-se à medida. E não é só nesta oposição que a Comissão Europeia tem algum poder. É ela que define as categorias gerais dos produtos ou serviços que podem beneficiar de cada nível das taxas reduzidas, contribuindo assim com as suas próprias listas harmonizadas, as quais os governos utilizam internamente. Portanto, como vês, isto de fazer parte da União Europeia e receber ajudas todos os anos tem depois as suas consequências ao perder alguma flexibilidade na política orçamental, entre outras coisas. Não há almoços grátis. Mas aqui até é por um bom motivo, porque tenta equiparar ou nivelar fiscalmente os diferentes países da União Europeia. Ao olhar rapidamente para o histórico português, podes ver que o valor da taxa normal subiu de 16% em 88 para os atuais 23%, sendo que estas subidas em 2010 e 2011 resultaram de uma política desastrosa de despesa pública nos anos imediatamente anteriores. E lembram-se de eu ter dito que o IVA é um imposto indireto? Pois bem, também é fácil perceber que contribuiu para aquilo que eu chamo a transição silenciosa. Reparem como desde a década de 80 os impostos indiretos começaram a tornar-se a principal fonte de financiamento dos governos, substituindo os impostos diretos como são o IRS ou o IRC. E este acontecimento não é resultado do aumento do peso do consumo na nossa economia, que aliás até está mais ou menos constante desde essa altura. É mesmo o resultado do aumento sucessivo das taxas ou dos níveis de imposto. Esta transição significa que a flexibilidade na despesa pública está dependente cada vez mais do consumo. Quando o ciclo económico está em alta ou tens períodos inflacionários, como o que vivemos, é uma maravilha para os governos. O problema aparece quando existe uma redução do consumo e a receita fiscal desce abruptamente. Além disso, que é um imposto igual para todos, ricos e pobres, ao contrário, por exemplo, do IRS, e que por isso, quando modificado, ajuda ou prejudica todos por igual. Bom, mas nem todas as empresas cobram ou pagam IVA. Empresas cujo volume de negócios seja inferior a 13.500 euros e que não façam importações nem exportações, podem optar pela isenção deste imposto. Ao não cobrar imposto nas vendas, depois também não podem deduzir o imposto que suportaram nas suas compras, simulando assim como se fossem o cliente final. Para o resto das empresas, têm de notificar a autoridade tributária mensalmente ou trimestralmente, dependendo do seu volume de negócios, e aqui começam a perceber o porquê deste imposto ter sido tão popular após a Segunda Guerra Mundial e ter sido aplicado em tantos países desenvolvidos. É que, ao forçar as empresas a entregar o IVA das suas vendas, criam um incentivo de que estas peçam fatura do que compraram para assim poder deduzir o IVA da compra e pagar menos imposto. Existem ainda uma série de condições adicionais, sobretudo para empresas que importam ou exportam dentro da União Europeia, mas eu não acredito que tragam muito valor ao episódio, pelo que eu sugiro, caso estejas interessado, em ler um documento que eu vou deixar na descrição e que pode servir de referência. Uma das vantagens de múltiplos países terem adotado este imposto é permitir, sempre que vais de férias e fazes compras, devolver-te parte do imposto que pagaste. O chamado tax-free, que normalmente tem pequenos pontos de atendimento nos aeroportos ou mesmo nas lojas de lembranças. Está limitado a viagens a países fora da União Europeia, como o Japão, o México, a Turquia ou até mesmo a Suíça, e o truque aqui é procurar fazer compras em lojas que tenham o dístico do tax-free e, por exemplo, no Japão devolvem-te 8% do valor no ato da compra, mas, por exemplo, no México já pode chegar aos 65%, consoante uma série de condições. A minha sugestão nestes casos é que estudes bem para onde vais de férias e percebas se faz ou não sentido recuperar parte do IVA que pagaste em produtos nesse país. Esta semana assistimos mais uma vez a subidas em praticamente todos os índices, exceção feita aos americanos, com destaque para a bolsa de Hong Kong e japonesa, que apresentaram ganhos a rondar os 4%.
Isto enquanto inesperadamente a economia japonesa entra numa recessão técnica quando ninguém esperava este cenário. Aliás, os economistas apontavam mesmo para um crescimento superior a 1% e o resultado foi no sentido inverso, uma contração de quase 0,5%. Isto atirou o Japão para o 4º lugar no ranking mundial das economias, estando agora atrás de Estados Unidos, China e Alemanha. Mas não foi só o Japão que entrou em recessão. O Reino Unido também se juntou ao baile ao cair 0,3% neste último trimestre e assim cumprindo os 2 trimestres sequenciais negativos. E se no Japão a inflação está mais ou menos controlada, o caso do Reino Unido é totalmente diferente. A inflação chegou aos 4% e não baixou mais. E atenção, porque o Banco de Inglaterra está neste momento com taxas de juro a 5% já há algum tempo. Portanto, para de alguma forma estimular a economia, baixar as taxas de juro quando a inflação não está sequer perto dos 2% é abrir as portas a uma nova corrida na inflação com consequências dramáticas para o Reino Unido. Dramático também é o contexto de quem paga renda ou prestação da casa, que no ano passado viu a sua taxa de esforço subir quase 20% para valores preocupantes, sobretudo em cidades como Faro, Lisboa e Porto. Apenas alguns distritos do interior continuam com famílias com taxas de esforço inferior a 40% nas rendas. Também a subir vimos o salário médio para 1.505 euros, mas para perceber esta notícia é preciso ter em atenção 2 pontos. O primeiro é que estamos a falar da média e não da mediana. A mediana é o ponto que divide exatamente 50% da população para cada um dos lados. A média pode e é distorcida por salários muito altos. Um exemplo muito prático é alguém que ganha 100.000 euros por ano e 2 pessoas que ganham 10.000 cada uma. A média são 40.000 euros, a mediana são 10.000, o que faz toda a diferença. E o segundo ponto é que o salário médio cresceu a 4% em termos reais no ano passado, mas o salário mínimo aumentou 8%. Portanto, continuamos a aproximar todos os portugueses do salário mínimo, ou se quisermos, a distribuir precariedade. Quem distribuiu melhores notícias foram a Coca-Cola, a Cisco e a Next Era Energy, que vão aumentar o dividendo em 5,4%, 2,6% e 10% respectivamente. Já o portfólio fechou a semana nos 44% de valorização e rendeu $49 em dividendos nos dias que levamos de fevereiro. Ainda esta semana também entregamos mais um livro a um patrono, assim que muitos parabéns, e é tudo por hoje. Peço-te que deixes o teu like se gostaste do episódio, partilhes a tua opinião na caixa de comentários e segue-me nas redes sociais, Instagram e Patreon, onde eu vou subindo mais conteúdo e tens análises exclusivas que não encontras no YouTube. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Em Portugal há muitos negócios com características mafiosas. Agora, com características mafiosas e a gerar tanto dinheiro só há 2, que é o urbanismo e o tráfico de droga. Porque, de facto, as margens no urbanismo são obscenas. É comum, e vou dar exemplos, em locais como a Quinta do Ambrósio e Gondomar, para dar exemplos concretos. Há um conjunto de cavalheiros, nomeadamente um que é filho do então Presidente da Câmara, Valentim Loureiro, compra um terreno por cerca de 800.000 euros. E passado 6 dias, porque houve ali uma valorização por força administrativa no urbanismo, o terreno é valorizado e passa a valer 4 milhões de euros. Isto em 6 dias. Portanto, eles compram um terreno por 800.000 num dia, passado uma semana vendem por 4 milhões. Ora bem, isto só é possível porque o Presidente da Câmara permitiu a valorização do terreno e mais, foi o próprio Presidente da Câmara de então, Valentim Loureiro, que encontrou forma das STCP, os Serviços de Transportes Coletivos do Porto a que ele estava ligado, comprarem o terreno ao filho dele. Portanto, isto é inimaginável. Mas deixe-me dar-lhe outro exemplo. Há um caso em Alfena, também perto do Porto, em Valongo, em que há um terreno que às 4 da tarde é adquirido um conjunto de proprietários agricultores por 4 milhões de euros e passado meia hora é vendido por 20 milhões de euros. Há um contrato de promessa que passa um terreno, portanto um terreno que valia 4 milhões passa a 20 milhões. O que é que aconteceu nessa meia hora milagrosa? Apareceu um papelinho da Câmara a dizer que ali onde nada se podia construir, porque era reserva agrícola, reserva ecológica, zonas não edificando onde não se pode construir porque há fios de água, afinal já se podia construir. Ou seja, a zona agrícola deixou de ser agrícola, ecológica, os fios de água devem ter secado milagrosamente naquela meia hora. E o terreno passou a valer 20 milhões de euros num local onde está, aliás, neste momento, o centro logístico da Jerónimo Martins, que é, no meu ponto de vista, um edifício ilegal e gigantesco.